Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no 4º episódio do Belágio Cast com essas 3 maravilhosas que fazem parte da equipe do Belágio. A Elisa é a nossa enfermeira-chefe, ela cuida de toda a equipe de enfermagem. Quando você chega no hospital, elas têm todo cuidado com vocês. A gente tem a Amanda também, que cuida da CME, onde é esterilizado todos os materiais que são utilizados na sua cirurgia. E eu tô aqui também com a Tassiana, que ela cuida das pacientes antes e depois dos procedimentos. É um assunto muito importante que a gente vai falar hoje sobre pós-operatório de cirurgia plástica. As meninas aqui, elas estão à frente e elas sabem o tanto que é importante um pós-operatório bem feito, porque não adianta a paciente chegar lá sem instrução. A Amanda, ela já trabalha com isso há um tempo, a Elisa também, ela é especialista em feridas, né, Elisa? Sim. Então é muito importante esse processo para as pacientes, elas se prepararem para um pós-operatório e para um pré-operatório para a realização desses procedimentos, né, Amanda? Sim. Como que é esse processo para você? Como que você vê para paciente? Você acha que a cirurgia a gente sabe que é muito importante, mas o pós-operatório é o que define o resultado final da cirurgia, né? Sim, com certeza, porque o médico pode ser bom, né? O que for, mas o pós-operatório eu sempre falo que é do paciente, porque não adianta você pode operar com qualquer médico, mas assim, e não fazer todos os cuidados no pós-operatório. Então, assim, tem que ter os cuidados, fazer tudo conforme o médico orientar, cinta, fazer uma boa drenagem, que é o fechamento de uma cirurgia. Então, tudo isso a gente tem que estar. Uma boa alimentação, né? Sim. Antes e no pós mais ainda, a gente tem que ter todo esse cuidado. E quando que você entrou nesse meio do pós-operatório? Porque você sempre fala que ama trabalhar com pós-operatório, é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, gosto muito de cuidar das minhas pacientes. Porque lá a gente não recebe só uma paciente, a gente recebe um sonho, né, Elisa? Sim. Então, cada dia que passa a gente recebe um sonho. Então, até então eu era enfermeira de bloco. Aí, assim, eu sempre tive curiosidade de saber como que era o começo de uma cirurgia, até como que ia ficar o resultado e tudo, porque eu não acompanhava. Então, assim, aí um médico, eu trabalhava num local, o médico me capturou nesse local. E daí em diante eu comecei a apanhar gosto. E hoje em dia é o que eu gosto, que é cuidar, ver como que vai ficar o resultado, poder passar as informações, orientar. Por isso que eu trouxe as meninas aqui hoje, porque as meninas estão à frente, é muito importante, né, Elisa? Inclusive a gente olha, a Elisa falou assim, a paciente ela tem que estar com vitaminas em dia para poder operar, tem exames específicos, porque isso pode prejudicar numa cicatrização, né? Exatamente, então a gente pensa desde o momento que o paciente chega no hospital, se todas as vitaminas, minerais dessa paciente estão em dia, se precisa fazer alguma correção, porque o pós-operatório depende de um pré-operatório bem feito. Então, uma alimentação adequada, reposição de vitamina adequada, vai fazer toda a diferença no pós-operatório e no fechamento também, né, das cicatrizes. E isso é muito legal porque a gente não tinha esse conhecimento e a Elisa falou assim, vamos começar a fazer alguns exames específicos e esses Sim. exames a gente consegue suplementar melhor a paciente, a gente consegue entrar com alguns benefícios para que a recuperação seja excelente. Exato. Porque é muito fácil para vocês hoje no meio da cirurgia plástica, não só da cirurgia, da enfermagem em si. A gente sabe como que é o hospital, a gente sabe como que é hoje essa questão de feridas, dos pós, e isso consequentemente ajuda vocês a ter mais conhecimento nesse meio, né? Sim, é um cuidado a mais também que a gente tem, né, Larissa, com as pacientes, para que elas, após a cirurgia, fiquem felizes também com o resultado. Porque não adianta fazer uma cirurgia muito boa, muito bonita e que tenha problema na cicatrização. Então ela vai ficar triste depois porque a cicatrização não foi correta, não foi como ela gostaria que fosse. Mas a gente também tem que ver como que estava o estado desse paciente antes da cirurgia. Então é muito assim... É um processo, né? É muito complexo também esse processo. Tem muita paciente que ela não se prepara, a gente entra até no meio da alimentação, e a paciente ela não tem uma boa alimentação. Você falou um dia sobre falta de ferro, tem alguma coisa sobre isso, não é? Sim, também. A ferritina baixa, né? Vitamina B12 baixa, vitamina D baixa. Então os médicos eles solicitam esses exames e fazem a correção quando necessário, para melhorar essa cicatrização.
E isso é muito legal. Hoje o intuito do Belágio, para todos que nos assistem, e eu tenho falado sobre isso, experiência Belágio de ser. As meninas quando entraram, né, começaram dentro do Belágio, elas tiveram esse tato, vamos fazer isso, vai ser bom para o paciente, é para o cuidado, é para melhoria, juntamente com a Tassiana, olha, essa alimentação aqui para o paciente antes da cirurgia é muito importante, porque não adianta nada o paciente só entrar dentro do hospital e não estar 100% para poder operar. E depois a gente acaba tendo responsabilidade com qualquer intercorrência. Então a gente vê hoje paciente operando. Eu vejo a paciente, ela opera, ela fica muito ansiosa, fez a cirurgia, né? A gente tá ali nos dias do pós-operatório, a gente tem isso. A paciente já quer ficar sem cinta, já quer usar um sutiã, já quer andar retinha e tudo isso compromete um resultado final. Sim. Então as pacientes, elas têm que ter esse tato. A gente sabe o tanto que é importante fazer uma cirurgia, que é o mais complicado, na verdade. Mas o pós-operatório bem feito é o que eu tenho tentado conscientizar e a gente tem tentado cada dia mais sentar, desenhar um protocolo, né? Protocolo de verão, protocolo para preparar a paciente para operar, porque a gente quer uma paciente feliz do começo, do meio e do fim. E, gente, é muito legal, porque eu sempre brinco com a Elisa, me leva lá para o andar de cima, eu quero fazer parte da enfermagem, porque todo mundo que entra dentro do Belágio tem essa mesma concepção, as meninas são muito atenciosas, são muito carinhosas, tem esse tato de harmonia, porque a gente entra dentro de um hospital hoje, para vocês que têm esse contato com os hospitais, é um pouco frio, né? Esse contato. Isso a gente gosta de fazer, porque eu acho que faz toda a diferença, né? No processo do paciente, aí ele já entra fragilizado, já entra carente, ele está ali para realizar um sonho, ele não está apenas para fazer uma cirurgia, então, quanto melhor ele for tratado, melhor o resultado da cirurgia também, e ele vai ficar mais feliz, porque eu acho que com carinho, com amor, as pessoas ficam também mais acolhidas e vão se sentir melhores também dentro do hospital. E a questão de todo o cuidado que tem, desde o momento que o médico, porque o médico ele recebe a paciente, no segundo contato a paciente já está internada. Sim. Mas tem a enfermagem que vai no quarto, faz toda a triagem, tem esse bate-papo, tem o cuidado, olha, você tem alguma alergia, algum medicamento, então às vezes a paciente ela solta algum ponto importante que já é levado para a Elisa já comunica a gente já faz ali um mutirão para que tudo ocorra bem. A gente não quer só receber uma paciente ali dentro, a gente quer que a paciente ela esteja satisfeita. E com isso, eu queria que a Tassiana contasse um pouquinho pra gente como que é esse processo, né, da paciente, não, a paciente ela vai operar, não, então eu vou indicar esses alimentos que são bons para cicatrização, que ajudam, como que é esse processo? Então, como a Elisa falou, né, eu faço análise, né, dos exames também. E tem muito paciente que eles vêm de um hábito alimentar muito ruim, uma rotina muito ruim. E eu falo que isso para ele influencia muito no pós-operatório. Porque a cirurgia não vai fazer com que ele mude aquela rotina errada que ele tem. Então é importante que ele já faça essa mudança previamente, para depois, no pós, ele conseguir fazer a manutenção do resultado. Então, eu trabalho com o paciente no pré-operatório, num trabalho muito de conscientização, né? Que a cirurgia plástica não é para emagrecer o paciente, né? Ele vai dar um contorno corporal bonito, mas além daquilo ali da cirurgia no pós, ele precisa entrar numa atividade física, manter uma alimentação saudável, para que o resultado seja cada vez mais harmônico, né? Tem a questão da cicatrização, que muitos, assim, quase que 100% me relatam que o maior medo é morrer durante a cirurgia, né? Eles chegam muito ansiosos, então com a ansiedade ganha-se muito peso no pré-operatório. A cicatriz, tem uma cicatriz, né, hipertrófica, e tem necrose também, então eles têm muito medo. Então aí eu explico toda a parte, né, dos nutrientes que a Elisa falou, tem o ferro adequado, a ferritina, vitamina B12. Então eu entro com uma dieta para aumentar ali o sistema imunológico, com zinco, vitamina C, selênio. A vitamina C é muito importante na produção do colágeno, né, porque o colágeno é fundamental para a cicatrização. Entro com suplementação também, na maioria das vezes, com os pacientes.
E eu falo, né, gente, depois no pós-operatório tem que se manter a dieta certinha. Por quê? Vocês vão estar com uma cinta que é compressora, né? Vai estar com processo inflamatório. Pós-cirúrgico, o intestino trava muito. Então, se não mantiver essa alimentação certinha no pós também, vai ter vários desconfortos. Então, a gente faz as dietas para evitar muito desse desconforto também. Inchaço, né, retenção, então entra a parte da drenagem. O paciente tem que fazer a drenagem certinha, né, usar a cinta certinha. Não adianta achar que, outra coisa que eu falo, gente, a dor não é porque não tá com dor mais que o processo ali de cicatrização acabou. Né? O processo de cicatrização ele demora no mínimo um ano. Um ano, né? Assim, pra você falar assim, a paciente, ela tá... A gente teve até uma experiência, eu até conversei um pouco com essa paciente. A paciente tá com 1 mês de cirurgia. Eu sempre tô vendo ela na academia. Eu falo, olha, sua cirurgia vai alargar, mas tá tudo bem. E eu fico com receio, porque tá tudo bem, eu só tô indo fazer uma caminhada, mas isso pode ser perigoso, porque tá muito recente, depende, né? da indicação do médico, mas é uma cirurgia que tá muito recente. Isso. Então, normalmente, volta-se, né, para a academia depois de 1 mês e assim, começando leve, igual se ela tivesse iniciado naquele momento a academia. Né? É importante, mas só que com uma carga muito menor, tem que falar com o instrutor que está voltando de uma cirurgia para que seja o exercício, né, próprio para aquele momento da paciente. E pode acontecer em alguns casos que a paciente, o que eu falo muito, use as malhas compressivas no tempo certo, porque às vezes você sai, vou colocar uma blusinha, um cropped, vem uma pessoa sem querer e dá um esbarrão, aquilo ali pode prejudicar um resultado que era só a paciente ter um pouquinho de paciência para isso. Isso é muito comum de acontecer, né, na rotina de pós-operatório, né? A maioria das pacientes, elas não cumprem, entendeu? Então, acaba de operar, então fala, mas não ficou bom o meu resultado. Mas quando você vai ver, aí ela não tá usando a meia, que é fundamental. Ela não tá usando a cinta, que é os 90 dias, que dá os 3 meses. Então, tudo isso influencia no pós-operatório, que é um processo. Então, quando você for parar para ver lá na frente, então é um conjunto. Então, se você não fizer todo o processo, lá na frente vai ficar prejudicado, entendeu? E uma das coisas que os meninos vieram aqui falaram, prezam muito essa questão do cuidado com a paciente. Hoje muitas pacientes às vezes chegam lá, eu vou usar, tá com a cinta garroteando. E a gente fala, não pode, mas a paciente teimosa, ela vai usar. E ela fala, mas eu vou ficar sem cinta, já presenciei em consultório com vocês. Aí fala, você vai embora sem cinta. É melhor ela ficar sem a cinta do que usar uma cinta incorreta, né? Que vai fazer uma compressão errada. Exatamente. Isso pode causar uma necrose, pode causar ali um sofrimento do tecido, e é um processo muito chato, né? Sim, hoje uma paciente que ela tem isso, às vezes por desobediência, ela acha que ela tem que usar, ela acha que ela tem que ir para academia, às vezes ela nunca frequentou uma academia ou nunca colocou uma cinta. Depois do procedimento, elas, não, tem que usar porque senão vão engordar. Hoje, uma paciente com um caso aí de uma ferida, demora quanto tempo para cicatrizar? Depende do organismo do paciente, né? Depende da extensão da cirurgia, de como ela é a cicatrização dessa paciente, como que está a alimentação. A alimentação é fundamental em todos os processos da vida, né? Então, uma alimentação regulada, assim, vai depender muito da extensão, do tipo de ferida, do que a gente está usando para, né, para melhorar essa ferida. Então, tudo depende. E é um processo muito chato. E longo, né? E as pacientes, elas vêm, ficam incomodadas, sim, mas muitas das vezes a gente fala, não faz, não vamos por esse caminho. E a paciente, por achar que a gente já consegue bater o olho, não tá legal. E a gente já se comunica ali. E pode ser, e a gente fala muito sobre o Belágio, mas às vezes a paciente pode nem ter operado lá. Se a gente vê algo que não está legal, a gente vai naquele momento. Várias vezes, né, a gente parou no corredor, olha, tem uma paciente assim, vamos fazer assado. Aí eles, o legal dela é isso, ela tá sempre presente, ela quer ver como que tá o andamento. Sim. Além do médico
que opera dentro do Belágio, que vai lá e traz sua paciente para um retorno, ela gosta de estar acompanhando, porque às vezes ela vai ter um olhar diferenciado por ela já ter esse conhecimento com feridas, por ela já ter esse conhecimento, às vezes falta de vitamina. A Tassiana, a gente tem muito feedback, o pessoal fala, não, que ela é muito bonitinha, eu tava com o intestino preso, ela passou e falou, toma isso, come isso. A Amanda, a mesma forma, né, Amanda? A gente passa no quarto, a Amanda fala assim, ó, eu abri a cinta da paciente, a gente já tá prejudicial. Exatamente, a gente tá colocando uma compressa. Então, esse é o objetivo do Belágio, e eu tenho focado muito nessa questão de pós-operatório, porque é muito importante pra gente ter um pós-operatório bem feito, pra paciente passar aí dos 90 dias feliz, porque a gente sabe que passa rápido, né, Larissa? Passa rápido. Boa, a paciente fala assim, não, de hoje para amanhã, nossa, não aguento, vai demorar, mas quando você piscou, já passou, a paciente está indo lá feliz, e a gente não vai ter dor de cabeça, e muito menos a paciente, né? E a gente vê, né, as pessoas que realmente fazem um pós-operatório bem feito, então quem não faz, talvez seja a minoria, então tem muitas pessoas que fazem o pós muito bem feito, que segue todas as orientações do médico, que faz, né, o cuidado com a cicatriz bem feita. Então, essas pacientes têm um resultado melhor. Então, é sempre bom, né, estar atento ao que o médico orientou, e sempre que é necessário, a gente também está disponível no hospital para dar as orientações, para conversar um pouquinho, às vezes até para conversar que não é da cirurgia, né? Então, a gente está sempre buscando o melhor para os nossos pacientes. E o emocional também conta muito no processo de cicatrização, né? Infinitamente. Na cicatrização e no pós também. A gente pega as pacientes um pouco sensíveis, então às vezes elas vão chorar. Muito sensíveis, carentes. Tem um caso, inclusive, da Ana Célia, que é amiga da Elisa. Todos os dias ela chegava no hospital antes da cirurgia, apreensiva, aí ela chorava. No dia da cirurgia ela sentiu uma tranquilidade, foi tudo tão legal, foi tão acolhedor que ela não chorou. Então naquele momento eu percebi que a gente tinha uma equipe que conseguiu preparar ela para que o dia dela fosse feliz. E ela falou comigo, né, no telefone, eu estou muito tranquila, não estou nem me reconhecendo. Então foi uma cirurgia muito tranquila, que ficou com um resultado lindo, né, é um caso muito especial para a gente lá do hospital, então que foi tratado com muito carinho, como é o tratamento com as outras pessoas, mas como ela é uma amiga, né, da vida, foi muito especial para mim também. E o momento que tem no bloco, a harmonia que tem dentro do bloco, as pacientes elas ficam com muito medo de bloco cirúrgico, né? Então vocês presenciam muito isso lá. Na hora que elas descem pro bloco, que a gente que tá ali na movimentação, a gente vê, elas chegam muito tranquilas. Então elas acabam deixando fluir muito tranquilamente, e a gente acaba conseguindo transmitir isso, sair um pouquinho desse padrão hospital, é tudo muito tenso, muito frio, não, tem esse acolhimento ali, e o tato de você ter isso com todas as meninas que trabalham na enfermagem é algo muito legal pra gente ali, porque não adianta, né, a gente tá lá na frente, atendeu e tudo, mas na hora que a coisa aperta, que é a hora do vamos ver, o pessoal da enfermagem tá ali, eles têm que ter estrutura para poder abraçar aquele paciente, porque é um momento do sonho que vai ser realizado, mas também é um momento da fragilidade, que vem medo, insegurança, e isso a gente consegue acompanhar, todo esse tato com a paciente. E elas viram amigas, na verdade, né? Sempre vai ter, né, uma técnica dentro do bloco, do princípio ao fim da cirurgia. Tem a Deise também, que é maravilhosa, que é a nossa enfermeira responsável pelo bloco. Então, o tempo todo, as pacientes estão acompanhadas, estão, em momento nenhum, elas são desassistidas, né, pela equipe de enfermagem. E às vezes até mesmo depois, né, nessa questão de dica, pra gente que tá ali, a paciente chegou cheia de dúvida, às vezes elas preferem conversar com as meninas, a Amanda tá ali, ela ganha presente, vira amiga, e desabafa, e aí é muito legal porque a gente tem esse cuidado ali dos próximos dias com elas, e elas levam uma gratidão pra vida. Eu já falei isso aqui no primeiro episódio, que a experiência da cirurgia plástica é como se fosse uma gestação. Na hora que você ganha o seu filho, você vai lembrar e você também vai. A Amanda ainda não, a Amanda em breve. Ela começou a namorar agora, então ela ainda tá na lua de mel. Ela tá no processo. Mas quando os nossos filhos nascem, a gente lembra do chorinho e das primeiras palavras do médico. A cirurgia plástica antes da anestesia é a mesma coisa. A paciente, se ela tem um feedback legal dentro do hospital, ela vai falar bem pro resto da vida, ela vai elogiar, ela vai falar da enfermeira, e
E olha que as meninas ficam irreconhecíveis com roupa de bloco. E então, assim, mas elas vão lembrar da enfermeira Amanda, que ficou ali de plantão, da Elisa, da Deise, tem a Ermelinda, a Tati, tem várias outras, tem a Larissa, que é minha xará também. Então, assim, cada uma fazendo a sua função e elas sempre vão lembrar. E às vezes vão voltar no retorno, vão ver as meninas ali, vão abraçar, vão agradecer. Isso é o mais importante pra gente, porque de nada adiantaria a gente só fazer se não chegou, não tem uma boa experiência. Na minha primeira cirurgia, quando eu fiz, aonde eu operei, eu, tipo assim, eu fiquei meio traumatizada, porque a minha veia é difícil de pegar, e aí quando foi ver, já tava doendo já. Aí eu falei assim, não chega, não aguenta. Aí chegou uma enfermeira, até hoje eu lembro dela, super carinhosa. Não, calma, tem que ter calma com ela, e tudo foi e pegou. Então isso eu vou levar pro resto da vida. Então é o que eu vejo ali no Belágio. Vocês têm muito cuidado com isso, e pra gente é o importante, né, Tassi? Então, quantas vezes o paciente lá dentro do consultório nem quer conversar sobre nutrição, ele quer desabafar, né? Então vai, fala, eu tô muito ansiosa, e perguntam coisas assim, o que você acha? Você acha que eu vou ficar com resultado legal? Então, assim, começa e fala coisas assim de ano, porque há anos atrás aconteceu isso na minha vida, que eu engordei. E agora, assim, faz 10 anos que eu tô tentando realizar esse sonho, e só agora que eu tô conseguindo. Então, assim, eles são muito gratos, né? A gente passa ali nos corredores, quando eles estão nos retornos, né? Eles cutucam assim, Nutri, ela que é minha Nutri. Eles param lá, conversam. Eles mostram, ela sempre que me perguntam, cadê Elisa? E manda mensagem. Verdade. Eles perguntam. Tem um carinho, e manda né? mensagem, né? Eu recebo muita mensagem, né, de pós-operatório, assim, domingo à noite, me perguntando as coisas. Então, assim, essa disponibilidade que o Belágio tem, né, que a gente tem com os pacientes também, isso é muito importante. Eles sabem que eles são acolhidos, né? Para vocês que são da área da enfermagem, é totalmente diferente mexer com cirurgia plástica, que é sonho, e você hoje trabalha em um hospital onde que você vê pessoas doentes, que tem todo esse... É totalmente diferente. Eu, Larissa, trabalho no hospital de cirurgia plástica, hoje eu nunca tive esse contato do outro lado. É muito mais satisfatório para vocês mexerem com isso, né? Porque cada pessoa fala, não, eu sou enfermeira, mas eu gosto de mexer com a pediatria, tem gente que gosta de oncologia, né? Eu não sei se estou falando certo. Então, assim, tem sempre um pontinho para vocês na cirurgia plástica. Vocês acham que é algo que é gratificante ver a felicidade do paciente, algo que vocês gostam? É muito, né? E em todos os lugares que a gente trabalha, né? Eu trabalho sempre buscando servir o outro. Acho que a gente está nesse mundo para servir. Então, seja dentro da cirurgia plástica, seja em outra atividade da enfermagem, acho que esse é o nosso papel, de ser um porta-voz do bem, de tratar com carinho, né, de acolher o paciente. Na cirurgia plástica, como nas outras cirurgias eletivas, né, assim, a apreensão é igual, né, o medo da cirurgia, o medo do resultado, a insegurança, a carência. Então, a gente sempre traz lembranças também, né, de todos os lugares que a gente já passou, para dar o melhor, para doar o melhor para as nossas pacientes. Eu vou falar que a minha família inteira mexe na área da enfermagem. A Amanda conheceu minha mãe, inclusive trabalhava na CME, e eu falo que é uma profissão incrível, cara, porque vocês conseguem transmitir o amor. Vocês cuidam de pessoas que vocês nunca viram. Sim. Talvez eu não teria metade desse dom de você acolher uma pessoa, abraçar num momento feliz, num momento difícil, e tá ali o tempo inteiro. A gente teve um grande exemplo de amor na época da pandemia, que muitos de vocês arriscaram a vida, estavam ali à frente, mas não, eu amo a minha profissão, preciso de salvar vidas, sem a gente saber o que estava acontecendo direito, a grande maioria dentro de casa, sim, protegido. E eu acho muito legal, porque é o que a Elisa fala, a gente emana aquilo que a gente quer pra gente. Cirurgia plástica é isso, e pra vida eu acho que é você sempre trazer coisas boas. Se você chega hoje pra fazer uma cirurgia, vai dar errado, vai ficar feio, ai, nossa, meu peito vai cair, o resultado não vai ser bom, ai, eu tô insegura, não faça, né? Não faça, porque automaticamente você vai ter esse processo. Uma vez eu escutei uma história de uma amiga de uma paciente que ela foi operar,
em Lagoa Santa. E ela chegou lá colocando o defeito na televisão que não ligava. Poderia ser só um problema que trocaria. Mas ela fez um auê, um escarcéu e começou a brigar e começou... Deu tudo errado. Deu tudo errado. O processo de cicatrização, o processo depois foi muito complicado. Sim. Mas porque, infelizmente, o tempo inteiro ela estava pondo carga negativa. Quando você decide fazer uma cirurgia, é isso, né? A gente tem que falar assim, vai dar certo. O médico, foi o médico que Deus preparou, já tá tudo bem, tá todo mundo aqui, tá tudo fluindo bem e vai fluir melhor ainda. É assim. No caso da Ana Célia, eu tenho certeza que foi isso. Ela percebeu que já tinha dado tudo certo, ela estava confiante, ela estava feliz, foi leve, aconteceu tudo tranquilamente, a gente não teve nenhuma dor de cabeça. Por quê? É energia. Tem gente que chega perto da gente todo dia. Ai, nossa, ai, ó céus, ó vida. Eu falo todo dia, eu falo assim, Elisa, alinha meus chakras, eu preciso alinhar meus chakras. É isso, a gente é aquilo que a gente emana. Hoje eu tenho propriedade para falar que a equipe dentro do Belágio tem isso, tranquilidade, harmonia, todo mundo entregando um pouquinho de si. A gente sabe que nem todo dia vai ser do jeito que a gente quer, mas a gente sempre vai conseguir levar para onde que a gente quer e ver as pacientes com esse feedback depois é muito legal. Inclusive a maioria, né, Larissa? A maioria. Larissa me acompanha também no pós-operatório. Chega paciente que às vezes ela quer ser só acolhida. Sim. Às vezes ela já foi em todos os retornos, mas ela não quer nem ver o médico. Ela quer ver eu, a Elisa, a Larissa, pra perguntar, e aí, qual que é a sua opinião? O que você acha? Dar um feedback, né? E às vezes é uma palavra mesmo, às vezes é conversar. Então, assim, a cirurgia plástica, ela vai além daquele momento. E você já trabalhou em outras áreas, né? Sim. E você se encontrou na cirurgia plástica. Sim. É diferente, Já tentei olhar outras áreas, mas não tem jeito. Eu amo minha CME. E eu gosto muito dos pós, né? Porque é o contato direto que a gente tem. Com o Que a paciente. gente gosta. É muito É muita satisfatório. identificação. A gente vê a Daisy, ela é enfermeira de bloco. Então ela tá ali com a paciente naquele momento ali. Sim. Mas bloco, gente, é correria total. Sim. É uma cirurgia que tem outra e vamos acelerar, tem que organizar, tem todo o equipamento que os médicos usam, tem todo tempo, né? Tem o tempo, tem todo o cronograma certinho ali. Então, assim, a gente fala que é as bonequinhas de verde, elas ficam ali na correria, vai pra lá, corre aqui, só o paciente desce, mas também tem a Ermelinda que fica ali na unidade de internação, exatamente, acolhendo o paciente, fazendo a internação. Que também é muito importante. Então, eu acho que acompanha, né, o paciente até o bloco, pra passar segurança, explica todo o procedimento. Exatamente. Então, tem cada processo ali, eu acho muito importante. Eu queria que vocês me dessem algumas dicas para as pacientes que querem operar. Como que elas podem se preparar? Quanto tempo antes? O que é bom? Eu vou perguntar para a Elisa sobre essa questão aí, que ela é muito boa em questão de se preparar, e depois eu quero perguntar para a Tassi sobre alimentação. Isso, que é e para essa moça bonita aqui também, como que você pode cuidar depois em casa para que tudo ocorra bem. Vamos começar, Elisa? Eu acho que para a gente se preparar, né, para uma cirurgia, então primeiro os exames estarem todos ok, o médico liberar para a cirurgia, fazer as correções que são necessárias. Então vou entrar um pouquinho no campo da Tassi, né, com a alimentação, e ela vir feliz, confiante que vai dar tudo certo, que aquele é o momento preparado para ela por Deus, para que ela fique bem, para que ela se sinta bem, e que a cirurgia plástica ela vai ser um plus para aquele ser humano que ele já é. Então ela já é um bom ser humano, já é um ser humano feliz, e aquela cirurgia plástica, ela só vai trazer mais alegria ainda para a vida dela. Muito bem. E você? O preparo basicamente é aumentar a hidratação, porque durante a cirurgia tem muita perda de líquidos, né? Aumentar aí alimentos para o sistema imunológico, né? Vitamina C, o zinco, então... Eu não falo assim que não é bom cortar nada, que todo mundo acha, vou fazer dieta restritiva até a cirurgia que é para emagrecer. Na verdade, não pode fazer isso, porque o organismo vai demandar muita energia ali no processo de recuperação. Então, regular a alimentação de forma que não exagerar em bebida alcoólica, né? Eu falo sempre para suspender bebida alcoólica em uma semana antes, alimento muito processado, gordura saturada, fritura, doce, né? Então eu entro com algumas
E fazer disso estilo de vida, né? Tá, é só uma dieta. Então, fazer disso estilo de vida, porque ele vai depois você pode perder toda a sua cirurgia. Exatamente. Achando que fez uma lipo e não vai engordar. Não adianta, gente. Controlar a ansiedade, né? Porque eles me falam assim, nossa, mas como é que eu vou fazer com o meu doce? E no pós é pior ainda, né, Tassi? Porque eu não posso ficar sem meu doce, Tassi, pelo amor de Deus. Então, a gente entra com algumas alternativas, né? Para que a pessoa não consuma doce em excesso, porque realmente... né, o carboidrato ali influencia diretamente na produção de colágeno. Então, eu explico isso para o paciente, né? Falo, ó, você está investindo, né, numa cirurgia. Você está investindo barata, né? No seu sonho. Financeiramente é muito caro. Exatamente. Então, eu falo, você está investindo no seu na sonho. Alimentação, né? Então, assim, cuidar, né? O que é, assim, alguns meses só para você manter esse controle? É pouco tempo e depois, se você já estiver nessa linha, para manter isso é super fácil. E né? O que acontece é que muitas pessoas depois não querem comer no processo de pós-operatório. Aí vem a anemia, porque elas não querem comer, porque elas acham que aí, eu vou perder a cirurgia. Não tô pode, fazendo né? exercício, Na verdade, então eu não posso comer. Isso. Na verdade, elas acham que tem que fazer dieta, né? Isso. E não é bem assim, é alimentação saudável, né? Isso. Então, assim, pra manter, tem que ter uma boa alimentação. Então, assim, evitar ficar comendo coisas igual a Tassi falou, né? Coisas gordurosas. Fazer tudo conforme o médico orienta, que é a cinta, o sutiã. É 90 dias, gente. O que é 90 dias para um sonho, né? Pra quem esperou tanto tempo, são só 3 meses. Então, assim, usar a meia de compressão, andar, né, de 2 em 2 horas, saber a forma de levantar, até mesmo... sempre olhar quem for cuidar, porque às vezes a pessoa não tem aquele cuidado, aquela cautela, então também pode ser prejudicial. Não pode estar sozinho de forma alguma, você não pode, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou estar sozinho, de jeito nenhum, não tem como, né, você depende de uma pessoa. Automedicação também tem que ter muito cuidado no pós-operatório, sempre seguir no médico não tem erro, o seu pós vai ser bem satisfatório, mas tem que ter esses cuidados, né? E toda paciente, quando ela faz uma lipo, vocês vão conseguir falar com mais propriedade, além da gordura, você perde também muito sangue. Com isso, consequentemente, você perde vitamina. Sim. Então, não é hora de, não vou comer arroz. Pelo contrário, come arroz, mas tudo é moderado. Né? Então, você tem que abrir mão de algumas coisas. Ontem, uma amiga minha, ela operou e ela falou assim, nossa, mas a cerveja. Eu falei assim, você decide. Ou a cerveja... ou o seu corpo bonito. Não é que você não vai tomar, mas você não vai tomar o tanto que você toma ultimamente. Eu, depois da cirurgia plástica, eu tive que abrir mão. Não, tomo cerveja. Me faz falta? Não, eu consigo substituir. Hoje eu estou muito mais feliz com o que eu vejo, qualidade de vida. E mesmo assim, depois da cirurgia, por estar acima do peso, eu tava com 78 quilos, aí de repente vou comer 500 gramas por dia. Vou fazer a dieta do HCG sem tomar hormônio. Tô ótima. Fui, emagreci, automaticamente sobrou pele, fiz um refinamento. De repente eu tava me vendo, vocês me pegaram nessa época, tomando soro na aveia, fraca. Aí eu passava o dia inteiro na correria do hospital com um pão de sal, que o pãozinho é uma delícia. Aí a gente passava um pão e comia com um cafezinho. E eu passava o dia daquele jeito. E aí meu organismo começou a dar pane. E dar pane. Quando eu percebi, na verdade, eu não tinha que deixar de comer. Eu tinha que saber ter o que comer. Ter uma alimentação. Mesmo, né? Exatamente. Uma alimentação saudável. E o que as pessoas têm que entender também, porque a gente opera pessoas de todas as idades. Sim. Então, assim, é diferente um protocolo alimentar ou, né, uma cicatrização de uma pessoa de 25 anos com uma de 60. Né? Um pós-operatório de diferentes idades é totalmente diferente. Então, normalmente, uma pessoa de 60 tem menopausa, tem desregulação hormonal, né? Então, a pessoa já tem uma deficiência muscular ali, ela já tem uma perda de músculo. Então, assim, tudo isso a gente tem que olhar na parte de pré e pós-operatório também. E a parte a parte do quem vai te acompanhar no seu pós-operatório. Eu sempre pergunto, quem vai ficar com você? Aí tem gente que fala assim, é meu marido. Aí eu já pergunto, ele sabe fazer as coisas? Ele sabe cozinhar? Aí a pessoa, nossa, ele não sabe fritar um ovo. Então, assim, como que eu passo uma dieta para uma pessoa que vai ter que ir pro fogão e fazer uma coisa mais elaborada? Não tem como.
Então eu sempre pergunto para fazer essa adequação à rotina da pessoa e com quem que ela vai ficar no pós-operatório também, para ficar tudo mais fácil, né? Para seguir os tudo cuidados. certo, para seguir os cuidados mais certinho. Sobre essas cicatrizes hipertróficas, quando a cicatriz alarga, queloide, isso é da pessoa mesmo, né? Mas o pós-operatório, ele tende a influenciar nisso? Sim, completamente, muito. né? Mas é muito do organismo da pessoa, né? Como que ela vai responder àquele processo que é uma agressão, né? Mas o pré-operatório bem feito faz diferença e o pós-operatório bem feito também. Normalmente, eu também pergunto, né, se ela já teve alguma processo de cicatrização, já teve algum corte, como que foi a cicatriz. Então, pelo histórico do paciente, a gente já sabe. Já consegue Mas tem ver. várias coisas que influenciam, sim, na produção do colágeno ali para a cicatriz ficar maleável, né, E aquele alimentação colágeno também. fininho. Então, a alimentação é assim, é muito importante na produção de colágeno. É o que eu falo, eu suplemento com colágeno, suplemento com proteína e corto carboidrato simples e gordura, porque assim, gente, o colágeno é assim, é o fundamental ali para ele ser aquele colágeno fininho, bonitinho ali que vai ser depositado na cicatriz. Então, se a pessoa tem uma alimentação muito errada, no pós-operatório, ela com certeza vai produzir um colágeno de má qualidade. E não adianta mentir não, viu, gente? Porque elas conseguem identificar. Fala assim, eu não como. Não, mas eu não, minha cicatriz alargou, mas eu não tô fazendo nada. Dá pra ver. Dá pra ver. A gente Elas conseguem e acaba que a gente no dia a dia consegue também identificar isso. E eu queria, é uma dúvida minha. Por exemplo, uma paciente, ela tem tendência a ter queloide. Então, ela teve queloide naquela cicatriz. Por algum momento, pode ser até com outro profissional, ela decide refazer pra ver se não dá. Tem essa opção ou você tá correndo o risco do mesmo jeito? Na verdade, quando ela... Tem paciente que já atende, né? Eles dão queloide. Na verdade, eles tratam primeiro, antes de fazer o refinamento, com o Triacil. Fez o tratamento, não foi eficaz, vai para o refinamento. Mas não quer dizer que o refinamento não vai ter queloide. Isso é da paciente. Nós fazemos de tudo para que não ocorra, mas pode acontecer. reduzir a tendência a ter o Isso, queloide, né? isso. Para paciente que já tem esse histórico. Você falou sobre uma questão de cicatrização. A gente teve uma paciente que foi de um médico que operou ela e ela trabalhava como dona de casa. Então ela não poderia parar a rotina e foi orientado ela a parar. E aí um dia, vendo o resultado, eles falaram assim, não, a gente tem que cuidar disso, né? Isso é muito sério. O paciente não pode achar que vai fazer uma cirurgia que vai voltar aos seus hábitos normais de imediato. Não vai conseguir. Não, E nem isso é consegue, né? Se aos faz uma poucos. abdominoplastia, por exemplo, que é uma cirurgia que a pessoa tem limitação de movimento, né? Para que aquela cicatriz seja uma cicatriz bonita, para que ela se sinta bem. Então, aos poucos, ela vai, né, erguendo o corpo. Então, isso demora um tempinho, né? Então, é um processo. Para cada um, é um tempo diferente. Então, não adianta fazer uma lipo com abdômen e achar que segunda-feira, fez na sexta, na segunda vai voltar à atividade normal. Não vai. Então, tem que ter essa consciência também de que esse tempo passa rápido. Então, tem que cuidar da melhor forma possível. É o que eu falei da dor, né? É, porque Sim, tem pessoas Quando a que gente são mais vê paciente sensíveis, lá outras não. todo aprumadinho no corredor, a gente abaixa, né? Porque, Acontece a dor isso. passou, né? Então, esses É cuidados. porque elas começam a ficar bem demais, que aí elas começam a extrapolar, né, Larissa? Eu sou fiscal de cinta mesmo. Eu falo, cadê o sutiã, cadê a cinta? Porque eu me preocupo com isso. É algo que eu não quis passar, então por isso eu fiz um pós-operatório muito bem feito. E eu não quero que ninguém passe, porque é muito ruim você ver, é muito ruim você saber que aquele processo pode demorar tanto tempo e você ter que ficar ali daquele jeito. Falar assim, ai meu Deus, e agora? E a gente escuta isso das pacientes, não acredito que tá acontecendo isso comigo. Ai, por que tá demorando? Mas era só ela fazer algo e ficar quietinha. Ai, mas eu não fiz nada. Fez. Gente, a E mesma a gente coisa. consegue identificar, né, Larissa? É a mesma A gente coisa de você ir teve no um caso, salão assim. fazer mecha. Aí, de repente, o cabelo cai. Não, mas eu não fiz nada. Fez uma progressiva lá com ácido, enfim. A mesma coisa. A Amanda, ela chega e fala, a paciente, ela tá mentindo.
a paciente ela tá na omitindo verdade, a situação. a gente já consegue identificar. Quando vai nos retornos, a gente já consegue verificar o edema. Aí a gente pergunta, né, Larissa? Quanto tempo você tá com essa cinta? Isso. A gente já sabe que não é a cinta que ela saiu do hospital. Não. Então a gente sabe. Então a gente sempre olha isso. Então quando volta, a gente sabe que realmente. Paciente com cinta apertada não usa, utilizando a forma conforme o médico Paciente com a cinta solicitou. também muito frouxa. Não Não dá. vai ter nenhuma função. Tem que ter a compressão Correta. certa. Não adianta. Gente, é muito sério. Não adianta mentir pro médico, não adianta mentir pra profissional. Vocês não estão mentindo pra gente porque a gente, no final, pode ficar chateado com uma situação, mas o maior prejudicado é você. Então, aconteceu uma vez uma paciente. E aí essa paciente, ela foi lá, ela fez a cirurgia, não seguiu o pós-operatório. E aí, de repente, um mês depois, eu observei que ela estava grávida nos stories do WhatsApp. Ela ficou calada, passou um tempo, ela apareceu falando, ai, minha mama cedeu. Ai, mas o médico não fez lipo no meu abdômen. Aí eu falei, não vou falar nada, vou deixar ela marcar um retorno com o médico. Eu entrei dentro de consultório com ela, e aí na hora que ela falou, o médico falou assim, você é uma paciente que eu tenho certeza que eu tenho um motivo muito sério para não ter te lipado. Aí ela, não, mas não tem, eu tenho certeza. Aí no final ele descobriu que ela usava aquelas bolsas de Colostomia. Ela usava, então de forma alguma ele poderia ter lipado ela. Ele falou assim, eu não liparia, e se algum médico te lipar, eu tô fora. Porque você pode morrer. É muito sério. A gente já atendeu paciente de consulta. A paciente, ela simplesmente não tinha recomendação. Era uma paciente que tinha passado por um processo oncológico. Ela não poderia. Ela falou assim, então tudo bem, se você não vai me operar, eu vou arrumar outro. A gente prefere abrir mão. A gente teve um caso no final do ano que a paciente, eu assino o termo. Não, se eu morrer, morreu. Não vou te operar. Não é pelo dinheiro, é pela... ele não tá pelo dinheiro. É pela segurança, né? Pela segurança, é pelo sonho do próximo. É muito gratificante quando a gente recebe um elogio do próximo. Nossa, que legal, vocês tiveram cuidado comigo. E aí depois ela pediu desculpa, ela falou, realmente, vocês fizeram pro meu bem. Em alguns casos, a cirurgia plástica, ela entra também como saúde. A gente já teve médico que operou a paciente e descobriu um nódulo, que nem no exame tinha descoberto. Então, assim, isso é muito importante. Toda a equipe de enfermagem, a Tassiana ali, quando ela faz os estudos, ela atende a paciente pré-anestésico. É muito importante, gente. Não é pular um exame que se tem que fazer. Ai, mas eu já gastei com tanto exame, eu vou fazer mais um exame. Vai fazer. O exame o valor, né, do exame é infinitamente pequeno perto do valor que ela está pagando para uma cirurgia, para ter um pós-operatório bom, para ter um resultado melhor da cirurgia do que se ela não fizesse esses exames, né? E a paciente hoje com uma infecção de urina, ela nem opera. Não. Né? E as pessoas, não, mas é só infecção de urina. Tem um porquê disso, não tem? Isso pode prejudicar, é muito sério. Então, hoje, as meninas virem aqui, conversarem, a gente orientar vocês sobre essa importância. O médico, ele vai fazer o melhor trabalho, a equipe está ali, o Belage está aberto para receber vocês. Ai, tem um pontinho me incomodando, né? Não, vem aqui, Amanda, vem aqui que eu tiro para você. Às vezes a paciente vai lá... acompanhamento mesmo. Exato. A Ivani foi lá aquele dia, só pra Amanda ver, nem queria ver o médico, só pra Amanda ver. Quase um ano de operar, exatamente. Mas queria ver pra ver se estava tudo bem. Então, às vezes, manda feedback pra Tássia. A Tássia teve a Sara, que operou recentemente, né? Que a gente começou a cuidar dela. Teve outros cases aí que estão sendo de sucesso. Ela, juntamente com a Elisa, criaram um protocolo aí de emagrecimento que está sendo muito legal, com enzimas, né? Isso ajuda as pacientes que estão nesse processo de emagrecimento. Em vez de fazer essas dietas loucas, eu queria que vocês explicassem pra gente um pouquinho como que é esse processo, pra gente também incentivar mulheres, porque às vezes fala assim, não vou comer. Pelo contrário, pode fazer uma consulta com a Tassi, fazer o protocolo com a Elisa. Disse, todo mundo fala que a mão da Elisa é levinha, então vocês podem ir sem medo, que vocês vão estar em boas mãos, e elas vão explicar um pouquinho pra gente. Esse protocolo é um protocolo enzimático, né? São enzimas orgânicas ali, né? E tem intramuscular, intradérmica, que ela participa ali de vários processos dentro do organismo, né? Acelerando o processo metabólico, a queima de gordura, para desinchar, desinflama,
também. Então, o paciente que às vezes, né, porque os médicos, eles não gostam de operar um paciente com IMC muito alto, porque tem um risco, né, para o paciente. Então, ele pede para o paciente primeiro emagrecer, né, perder uma quantidade X ali de peso, chegar num IMC adequado, e aí sim faz a cirurgia. Mas tem muitos pacientes que são ansiosos, não, eu quero para ontem. E a gente fala, então vamos iniciar o protocolo enzimático juntamente com a dieta. Você faz uma atividade física também, porque aí dá uma acelerada nesse processo de perda de peso. Claro que não é para ontem, mas reduz pelo menos na metade ali de um tempo, né? Para ele poder ainda fazer uma cirurgia no mais ou menos uma média de um tempo que ele estava sonhando. E ajuda na ansiedade, essa questão de controlar a vontade de controla o doce. apetite. É sensacional, assim. Todos os pacientes têm um resultado muito legal. É indolor, não dói. A gente tem mãozinha boa aqui, viu, gente? Então vocês podem ir lindos. A Elisa é tranquila. Então, é muito bacana, assim. Eu indico realmente, principalmente quem está muito ansioso, que a tendência é ganhar peso, em vez de perder, vai ganhar mais. Sim. Então, faz o protocolo, que aí vai te ajudar a perder peso, não vai ganhar mais. E aí, vai chegar no IMC legal ali para operar. Fora os outros benefícios, né? Celulite, fica com a pele mais lisinha. A gente tem a Tereza, que você fez ou acompanha. Medida, já começa a dar os contornos corporais, né? Muito legal. O resultado da Tereza tem sido bem legal, né? Sim. A Tassiana atendeu e a Elisa tá fazendo as aplicações nela. A gente postou um vídeo e tá sendo bem legal essa evolução. Hoje, às vezes a gente acha que só fechar a boca, não. A gente precisa de alguma coisa para dar uma estimulada. E o feedback que a gente tem sempre é bom, né? Hoje eu atendi uma paciente que ela já emagreceu 14 quilos, acompanhamento com a Tassi, fazendo também maravilhoso. Tratamento com as aplicações. É maravilhoso. Eu falo que o Belágio, ele tem se preocupado, ele tem tido esse cuidado em tudo, desde a primeira consulta, ao seu pré-operatório, ao processo depois, ao processo de cuidar do paciente. A gente não quer só entrar com o paciente ali dentro, a gente quer às vezes que vocês vão lá, né, tomar um café, conversar com a gente, essa troca de experiência. Então, isso pra gente é muito importante. Não é à toa que a gente é uma equipe hoje que cada dia mais tem se especializado para tratar ainda melhor nossos pacientes, porque a gente quer criar um laço. Então, depois a gente quer que vocês indiquem outros pacientes, que vocês venham, batam um papo, tomem um cafezinho e contem um feedback legal. E até mesmo algo que vocês acham que pode ser legal para a gente estar agregando dentro do Hospital Belágio. Gente, hoje foi assim, uma dificuldade trazer essas meninas aqui, que elas são ótimas profissionais, maravilhosas, mas elas têm dificuldade com câmera. Então foi um dia um pouco tenso, mas deu tudo certo. Mas é muito importante a gente trazer vocês aqui hoje, porque a gente quer mostrar um pouquinho para nossos pacientes como que é esse processo. Sim. A gente sabe que hoje a gente vê tanta coisa aí em grupos, em Instagram, pessoa falando, às vezes a pessoa ela não sabe, ela é leiga no assunto, ela vai jogar a culpa no médico, ela vai jogar a culpa no hospital, e aí às vezes o pessoal, esqueceu alguma coisa, a gente já pegou para assim, esqueceu alguma coisa dentro da minha barriga tá inchada, não tem nada disso. E a gente tá sempre assim, à disposição, né, Larissa, para tirar as dúvidas, quaisquer que sejam as dúvidas, antes da cirurgia, tá com algum medo, algum receio, pode ir no hospital, perguntar, conversar, que a gente tira também essas dúvidas. E isso é muito importante. Então, por isso que a gente quis trazer as meninas aqui hoje, porque vocês vão ver muito essas carinhas quando entrarem dentro do Belágio. Então, vocês vão conversar com a Elisa, ela tá sempre ali responsável pelas meninas. Cada enfermeira que tá ali dentro, elas fazem tudo com muito amor e carinho. A Amanda também, então vocês vão ver sempre esse sorrisão no rosto. Ela é faladeira, viu, gente? Ela ficou meio tímida aqui, mas ela adora bater um papo. A Tassi também, ela tem feito um trabalho incrível dentro do Belágio, e cada dia mais a gente tem trazido isso para que a gente consiga entregar o melhor para os nossos pacientes. Eu queria agradecer muito vocês por terem vindo, quebrar essas barreiras. Eu tenho certeza que a gente conseguiu hoje entregar muitas dicas, muito conteúdo legal para essas pacientes futuras e para as que já passaram poderem compartilhar, porque eu acho que uma coisa que você fala informação e estudo nunca é demais. Então toda vez
vez que a gente tiver um conhecimento de um alimento que seja legal no pós-operatório, de uma forma que você levanta, às vezes eu vejo a Amanda ensinando, olha, põe a mãozinha aqui, dica que a Elisa dá sobre o que tomar, quais exames fazer, cada pontinho desse vai ajudar ainda mais na recuperação. Então, muito obrigada para vocês, meninas. Obrigada de coração. E eu espero vocês no próximo episódio do Belágio Cast. Eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo legal. Aê!